Estamos de volta com o Terra agora, faltando apenas 10 dias para as eleições. A corrida eleitoral aqui em São Paulo recebe fôlego extra a cada nova pesquisa de intenções de voto que é divulgada. Na maior cidade do Brasil, o empate técnico entre os principais candidatos estimula o debate da opinião pública e obriga os marqueteiros a serem criativos nas estratégias de campanha. Na pesquisa divulgada pelo Datafolha, hoje, Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 25% e Pablo Marçal, PRTB, 21% do eleitorado paulistano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Já na pesquisa Quest, divulgada na última terça-feira, a disputa segue em empate técnico também. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 25%, o deputado federal Guilherme Boulos com 23% e o influenciador e ex-coach Pablo Marçal com 20%. A gente vai conversar agora com o nosso comentarista político Maza, diretamente de Brasília. Querido, como é que você avalia esses números? Será que a disputa vai seguir assim, sem maiores surpresas, até o dia da eleição, ou a gente pode ter uma reviravolta aí? Fala, Cazé. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha a gente aqui. Surpresa, se for para apostar, eu aposto que vai ter surpresa, porque a gente não imaginava. A gente sabia que a eleição ia ser violenta pelos primeiros debates, mas a gente não imaginava cadeirada, nem um soco entre um assessor contra o outro, deixando o outro todo ensanguentado, né? Então, o jornalista não é muito bom para fazer futurologia, mas eu acho que ainda pode ter surpresa. Não sei se nessa questão violenta, tomara que não, mas nos resultados a gente tem que acompanhar com alguma atenção, porque o Datafolha, que saiu agora há pouco, mostra uma estabilidade da disputa, né? A gente tem ali numericamente liderando o Nunes, depois o Boulos e o Marçal. O Marçal oscilou para cima, né, dentro da margem de erro de 2 pontos, e está ali em terceiro lugar. Isso mostra que, desde o começo, o cenário praticamente não se altera. Apesar dos episódios de violência, das mudanças que as campanhas fazem no tom, né, na abordagem, a gente vê que isso persiste. O que eu quero destacar aqui são 2 pontos, 2 fatos que aconteceram, né, que podem ter se imaginava que poderia ter um efeito sobre essa pesquisa, e acho interessante a gente abordar. Primeiro, o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, desde o começo dessa campanha, né, ele e o entorno dele imaginava que ele teria uma transmissão de voto mais fácil para o Ricardo Nunes, prefeito que está buscando a reeleição. Mas surgiu o Pablo Marçal no meio dessa disputa e embolou tudo. O Bolsonaro não está fazendo campanha diretamente para o Nunes, né, justamente porque o Marçal mexeu com a base bolsonarista, mas na sexta-feira o Bolsonaro saiu com um vídeo mais ou menos em defesa própria, falando contra o Pablo Marçal. Então não era necessariamente um apoio ali muito apaixonado pelo Nunes, mas contra o Pablo Marçal, comparando o episódio da cadeirada com a facada, né? Ele disse que, né, ele lembra os casos ainda, a tentativa de homicídio do Trump, e o Bolsonaro disse que usar o episódio da cadeirada para se comparar com ele e com o Trump, para buscar o poder, é algo lamentável. E assim, isso, para os outros candidatos, para o Boulos, para a Tabata, não faz tanta diferença. É um discurso voltado diretamente para o eleitor bolsonarista, que está se dividindo entre o Nunes e o Marçal. Essa fala do Bolsonaro não mudou radicalmente o cenário, ou seja, não tirou votos do Marçal, nem deu votos para o Nunes. Então, a gente percebe que por esse recorte da pesquisa, né, feito nessa semana, a fala foi na sexta, a pesquisa foi publicada hoje, o Bolsonaro já não tem tanta força eleitoral como se imaginava. Cada pesquisa que aparece e os posicionamentos que o Bolsonaro vai fazendo reforçam um pouco essa percepção de que talvez o Bolsonaro não tenha tanta capacidade de transmitir voto assim. E por que falo do Bolsonaro e não falo do Lula nessa questão? Porque esse ponto, o eleitor bolsonarista, talvez seja o ponto que mais nacionaliza a campanha, ou seja, é um assunto que extrapola simplesmente os problemas da cidade. O apoio do Lula ao Boulos é uma coisa mais ou menos dada. O presidente estava em agenda na ONU, fora do país, tem agenda como presidente para cumprir, né, até por questão de logística, não consegue estar todo o tempo na campanha do Boulos. Então, acho que esse é um ponto para a gente destacar, Cazé. E só para finalizar aqui, a questão da rejeição. Do mesmo jeito que oscilou para cima
a intenção de voto do Marçal oscilou um ponto também, a rejeição, enquanto a do Nunes e do Boulos se manteve no mesmo patamar, o Marçal liderando a rejeição, né? Então, a gente vê que as outras campanhas conseguiram frear um pouco essa rejeição do público, o Marçal ainda, dentro da margem, tem essa oscilação. Rejeição é sempre ruim, porque significa que não só o eleitor não vota naquele candidato, como ele tem uma repulsa por aquele candidato, né? E, enfim, acho que uma análise que a gente pode fazer no quente da pesquisa é mais ou menos essa. Quer dizer, só lembrando que hoje, dia 26, tem 10 dias aí para o primeiro turno, e a gente não consegue cravar, né? Pesquisa sempre é um recorte, uma percepção do eleitor, mas pelas pesquisas a gente não consegue cravar quem vai estar no segundo turno ainda, Casé. Sim, muito obrigado, Muita surpresa. Sim, muito obrigado por essa análise. É verdade, se faltam 10 dias, né, muita coisa pode acontecer, e o que a gente tem visto é uma escalada também, as pessoas querendo chamar a atenção das formas mais diferentes e violentas possível, então a gente nunca sabe o que pode acontecer nesses 10 dias para alguém tentar aí dar uma guinada e chegar à frente na corrida eleitoral. Mudando de assunto agora, está rolando em Nova York, né, a 79ª edição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e no pronunciamento de abertura, mas tradicionalmente feito pelo presidente do Brasil, o Lula abordou temas de extrema relevância global. A guerra na Ucrânia, em Gaza, no Líbano, ele falou da fome crescente no planeta, a regulação do mundo digital e a ameaça das mudanças climáticas. Teve também uma troca de farpas com o presidente ucraniano Zelensky. Na sua análise, qual é a análise geral que você faz do discurso do presidente e qual é o saldo dessa viagem? Casé, o presidente Lula, ele teve uma agenda cheia, ele foi para lá no sábado, para Nova York, né, onde acontece a Assembleia Geral, voltou agora para o Brasil, está aqui em Brasília já com as reuniões, despachando, né, de volta para a vida, olhando para o Brasil, e a gente identifica uma agenda bem intensa do presidente, né, ele teve ali encontros bilaterais, né, reuniões com seus pares, ele fala pares porque são presidentes, primeiros-ministros, chanceleres, da Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, secretário-geral da ONU. A gente viu também a autoridade palestina, né, que é um ponto-chave aí desse conflito que acontece no Oriente Médio. Então, uma agenda cheia com vários encontros, buscando saídas para a democracia entre países democratas. E falou desses pontos muito semelhante com o que ele já tinha falado no discurso do ano passado, né, quando fez a abertura em 2023, questão ambiental, que eu não vou entrar muito aqui, eu sei que a gente vai aprofundar isso mais no programa, então merece uma atenção específica de um especialista. Big Tech, democracia, como você citou, combate à fome, tudo mais ou menos nessa linha, e um ponto sobre a reformulação da ONU. A ONU foi criada ali depois da Segunda Guerra Mundial, e na visão do presidente Lula, a junção dos países ali, né, essa organização internacional de atuação diplomática, vem está enfraquecida, né, nos últimos anos vem se enfraquecendo. Prova disso, segundo o presidente, é que os conflitos aumentam, o mundo cada vez com mais conflito armado, e a ONU não consegue interromper esses conflitos, evitar esses conflitos. Ele citou conflitos que geralmente passam um pouco desapercebido, né, sem muita atenção da diplomacia, no Sudão e no Iêmen, que são dois casos graves ali, com cerca de 30 milhões de pessoas afetadas, e aí dos que são mais, que estão mais presentes no noticiário, a questão de Gaza e da Ucrânia, né? Israel e Gaza, e Rússia e Ucrânia. Ali eu destaco um ponto, Casado, que o presidente falou. Eu estou pegando aqui a fala do presidente. No discurso de abertura que ele fez, o Lula falou que o entendimento que ele tem ali é de que a guerra se estendesse em uma perspectiva de paz. Lembrou que o Brasil já condenou a invasão, né? O Brasil teve, aí fazendo parênteses aqui, outros momentos que teve falas controversas do presidente Lula, mas ele lembrou no discurso dele que o Brasil já tinha condenado a invasão, falou da tentativa de criar condições para um diálogo entre Rússia e Ucrânia. E ele disse que isso é uma tentativa diplomática do Brasil e da China para mediar o conflito. Isso daí foi a abertura da Assembleia com a fala do Lula. Quando o Zelensky foi fazer a fala dele, aí ele rebateu o presidente Lula. E chama atenção porque, na questão diplomática, muitas vezes tem sutileza, ainda que o posicionamento seja mais duro, nunca é muito escrachado, assim, vamos falar, o nome das pessoas, né? Nunca se aponta muito o dedo quando está buscando uma relação diplomática, né? E o Zelensky, ele foi bem objetivo em falar, vou abrir aspas aqui, porque ele disse que quando a dupla chinesa-brasileira tenta crescer um coro de vozes com alguém na Europa,
com alguém na África dizendo algo alternativo a uma paz plena e justa, surge a pergunta: qual o verdadeiro interesse? E depois ele seguiu falando: todos devem entender, vocês não aumentarão seu poder às custas da Ucrânia. Isso disse o Zelensky. Então, assim, ele rebateu objetivamente o presidente Lula, refutando essa visão de acordo que o Lula propõe e fazendo uma crítica ali, né, ao Brasil e à China. Falar, vocês querem crescer diplomaticamente em cima da nossa situação. Depois o Lula foi perguntado por jornalistas sobre essa fala do Zelensky, né, vou falar assim, teve a tréplica ali, e o presidente Lula respondeu falando que o Zelensky disse é o óbvio, né, que ele tem que defender a soberania do país dele, e que o que ele não está conseguindo fazer é a paz. Isso disse o Lula sobre o Zelensky. Mas a gente vê que o conflito está se encaminhando para o terceiro ano na Ucrânia, sem muita solução. Hoje, o Zelensky está reunido com o presidente dos Estados Unidos, disse que ia apresentar um plano ali para a vitória final da guerra, e é um assunto que passa sobre a eleição americana também. Pelo jeito, a situação de paz ainda deve demorar. Então, assim, o saldo foi: o presidente Lula levou os assuntos, muitos deles da pauta que ele defende internacionalmente, o Brasil defende, assuntos que estão na discussão global, regulamentação de Big Tech, defesa da democracia e tudo mais, mas a gente não vê que assim, de imediato vão ter soluções objetivas e prontas para o que foi levado pelo presidente Lula. Né? Esse caso, só para fechar, da ONU, de reformular a ONU, muito difícil que os países que têm mais poder e influência na ONU cedam esse poder em prol de outros países, né, para fazer uma integração maior, com o que se chama hoje de Sul Global. E a questão da guerra da Ucrânia também é outro ponto. O Lula fez ali críticas a Israel, mas a questão diplomática é sempre muito delicada, exige muita conversa, são reuniões extensas, longas, e isso deve continuar acontecendo ainda, Kazan. Legal. Muito obrigado, Maza, pela sua análise aqui do discurso de Lula. Um grande abraço. Um abraço. Um dos principais pontos abordados pelo presidente Lula foi a questão da crise climática. Conforme o Observatório Europeu Copérnicos, as temperaturas médias globais em junho, julho e agosto foram as mais altas já medidas, ultrapassando o recorde anterior, que é do ano de 2023. Para falar sobre a questão climática e o impacto do discurso do presidente, a gente vai conversar agora com a vice-presidente do Instituto Talanoa, Liuka Ionarha. Liuka, muito obrigado pela sua participação aqui remotamente. Como é que você avalia o discurso do presidente e como você acredita que isso pode impactar ou não o estímulo à preservação ambiental e, em último caso, à preservação da humanidade? Boa tarde, Cazé. Bom, o discurso ele trouxe novamente aí, por parte do presidente Lula, uma grande ênfase na questão climática, na questão ambiental climática, o que é algo positivo. O presidente Lula não trouxe uma visão, vamos dizer, de estou aqui colocando ou atrelando o meu esforço, né, o esforço do Brasil, à questão somente do financiamento. Mas está passando um avião aqui, não sei se vocês estão escutando, mas a questão do financiamento climático, ela está presente, mas não coloca o esforço do Brasil somente atrelado a isso, né? Coloca como que o Brasil precisa fazer também, tomar suas medidas. E também, lógico, passa o recado de que é preciso, sim, ter um acordo, né, um novo acordo global em relação ao financiamento climático, ao dinheiro usado para ações climáticas, ao dinheiro que precisa ser direcionado a ações climáticas. Então, de forma geral, foi um discurso, obviamente, positivo dentro dos limites do que se pode fazer nesse fórum, né, que é a Assembleia Geral da ONU. Não dá para esperar que ali vá sair de cara algum acordo, como já disse anteriormente o colega na análise mais geral do discurso. Obviamente, traz aí algumas questões de que só o discurso não basta, né? Precisamos aí de ações. Mas para o papel ali foi um discurso positivo, com algumas lacunas que a gente esperava, talvez, né, que pudessem
ser ditas, mas com frases muito fortes, como quando ele diz que o negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global, né? 2024, como você disse agora, caminha aí para ser o ano mais quente da história moderna. Então, para nós, é um discurso que coloca a questão na mesa. E o Lula mencionou a descarbonização como um compromisso. A senhora podia explicar para a gente o que significa a descarbonização e quais são as principais estratégias necessárias para a gente acelerar esse processo de descarbonização? Descarbonização é a gente reduzir aí as emissões de, vamos dizer simplificadamente, carbono, gás carbônico, mas na verdade, gases de efeito estufa, que muitas vezes a gente usa o termo CO2 equivalente, né? Gás carbônico equivalente. Descarbonizar é fazer processos. Hoje, como é que funciona a nossa economia, nosso estilo de vida? É baseado em produzir riqueza, em gerar energia, mas mais focado em carbono, produzir bens também, tudo focado em queimar combustíveis fósseis, que são as principais causas das emissões de efeito estufa. Existem outras causas, como no Brasil, a principal causa aí a gente tem o desmatamento, as emissões relacionadas ao uso da terra. Mas descarbonizar é basicamente a gente tentar mudar a forma como a nossa economia, como a nossa sociedade se baseia hoje, né? A produção, as atividades industriais, o estilo de vida baseado nas emissões de gás de efeito estufa. Descarbonizar é pensar em processos que não sejam carbono dependentes dessa emissão. E ele fala isso. É um termo, é um palavrão. Eu sei que para o público em geral é difícil, né, entender ou compreender o que significa isso, né? Afinal, todos nós somos feitos de carbono, matéria orgânica tem carbono, como assim descarbonizar? Mas tem a ver com os processos, principalmente processos industriais, processos econômicos, meios de transporte. Muito obrigado pela explicação. A gente conseguiu entender isso. Em outros valores, né? Sim. Como se poderia acelerar esse processo de descarbonização? Porque a sensação que a gente tem é que o mundo não está conseguindo, né? Porque a temperatura está aumentando. Já bateu naquele 1,5 graus centígrados, que era o mais limite possível, porque depois vai... E parece que a gente vai passar. Como é que a gente poderia acelerar esse processo de descarbonização, já que os grandes produtores de petróleo seguem, enfim, fazendo seus lobbies, né? E a gente segue queimando petróleo por aí, feito suicidas. Né? Só um ponto, assim, esse 1,5 que a gente fala tanto que já passa momentaneamente, mas a gente precisa entender que é uma média global. Então, globalmente, e para a gente considerar que, de fato, passamos do 1,5 desse aquecimento, e 1,5 em relação ao quê? Né? Em relação à temperatura da Terra, à temperatura do planeta, antes do período industrial. Né? Então, aí vamos voltar 2, 3 séculos. Essa é a média aí que a gente olha. Então, a gente ainda não chegou a esse ponto e todo o nosso esforço está baseado em evitar chegar a esse aquecimento global médio de 1,5. Precisa se repetir, né, constantemente, a gente passar dessa temperatura com constância para considerar que a gente atingiu. E nós acreditamos que é possível, sim, evitar, né, chegar a esse limite. E, para isso, essa década que a gente está vivendo, até 2030, é crucial. É crucial para a gente conseguir ser bem sucedido nessa chamada, o Brasil tem falado que lidera, né? O Brasil tem liderado essa missão chamada Missão 1,5, que é a missão de evitar esse aquecimento acima aí do 1,5. Então, quer dizer, é possível, acho que a gente tem que bater nessa tecla e dizer que sim, precisamos fazer ações urgentes. Que tipo de ações? Discutir, sim, eletrificação da frota, se não da frota de veículos leves no Brasil, da frota de transporte de carga. No Brasil, sobretudo, erradicar desmatamento em todos os biomas, não só a Amazônia. Sim, a Amazônia está caindo, o presidente Lula falou no seu discurso da queda de 50%, mas só a Amazônia não é o suficiente, precisamos erradicar o desmatamento em todos os biomas do país, trabalhar muito em regeneração, que a regeneração fazer reflorestamento e também a qualidade dessas florestas, né? Temos áreas aí degradadas, a gente realmente ter florestas que possam cumprir essas funções ecossistêmicas de
absorver e manter o gás carbônico, o carbono, né, em forma em árvores, em folhas e no solo, de volta. Então, a regeneração, a restauração florestal, ela é parte também de medidas que precisam ser tomadas, e acho que o Brasil tem um papel de protagonista, de conseguir, de fato, efetivar. A gente tem a vantagem aí da nossa matriz energética, sobretudo a matriz elétrica, que é diferente dessa matriz energética global, ser mais limpa, mas a gente tem desafios, porque a gente está baseado em energia hidrelétrica, sobretudo hoje, e a gente está vivendo o quê? Né? Vendo secas, secas históricas na Amazônia, secas históricas de Pantanal, acho que todo o país, se a gente vê o mapa, todo o país está passando por uma grave estiagem. Então, acho que a questão da energia também é urgente, né? Como a gente consegue trabalhar dentro desse cenário, né, de aquecimento, de seca, de mudança climática já em curso, para fazer transformações nos sistemas energéticos. Com certeza, Lico. A gente chegou a tocar nesse assunto aqui no programa da semana passada, falando sobre a BR-319, sobre o objetivo do governo de asfaltar e os riscos que isso pode trazer, justamente para a nossa, além de tudo, para a nossa matriz energética, que precisa de água para gerar as turbinas das hidrelétricas, senão como é que a gente vai fazer energia? A senhora falou que o Brasil busca e vem sendo protagonista nessa luta pelo combate às mudanças climáticas no mundo todo. Mas como é que a senhora avalia, por exemplo, o impacto das iniciativas do governo para reduzir o desmatamento na Amazônia e o enfrentamento das queimadas pelo país? Porque eles têm sofrido também muitas críticas, né? É claro que essas queimadas são criminosas, isso já ficou bastante claro, que é uma ação orquestrada e tudo. Fica muito difícil de você, enfim, apagar e combater esse fogo, uma vez que ele já tenha se espalhado. Mas como é que a senhora avalia as medidas preventivas do governo? O governo está lento demais, deveria ter aumentado o número de brigadistas, deveria ter um protocolo assim mais claro, já na expectativa dessas estações que são mais propensas a esse tipo de fogo? Houve uma instalação de uma sala de crise ali no início, quando começaram as evidências ali de uma estiagem mais severa no Pantanal, do fogo do Pantanal, e essa sala de situação que envolvia todo o governo, né, não só o Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, ela começou a trabalhar. Mas, de fato, assim, a gente vê, e trabalhou olhando já para a Amazônia, esse alerta da Amazônia já vinha. Na época que saiu essa medida da sala, a gente falou, é uma medida boa, mas será que ela vai chegar a tempo? E a gente tinha uma impressão de que não seria, não chegaria a tempo. E, de fato, isso se comprovou, né? Atrasos aí na construção dos brigadistas, está tendo aumento, acho que tem uma discussão também de se aumentar as penas para o caso de incêndios criminosos, que é muito relevante. Então, tem uma série de medidas, não vamos dizer que o governo esteja parado, mas, de fato, poderia ter uma ação mais rápida, mais antecipada, e dentro de um cenário, a gente, né, precisa reconhecer, muito difícil aí dentro do equilíbrio dos poderes, né, de fazer, por exemplo, uma mudança da lei para a gente tornar a pena maior para os crimes de incêndio, de incêndio florestal, precisa ir passar pelo Congresso. Então, precisa dessa articulação. Lógico que a gente não pode botar a conta toda também no Congresso. Acho que tem que ter assim, tem que ter a conta do Congresso e a conta da articulação. Então, é uma situação bem crítica, e a questão é que a gente não tem muito tempo para perder. Como eu disse, essa década é essencial. E quando a gente tem esses incêndios, às vezes a gente está aí esperando como é que vai ser o dado sobre o desmatamento, né, o dado oficial do desmatamento nesse ano. Quando a gente tem os incêndios, a gente fica um pouco ali, lamenta essa perda de, às vezes, a gente conseguiu bons resultados com o desmatamento e agora você perde um pouco desse ganho, né, de redução de emissões com os incêndios. Então, é um equilíbrio bastante complicado. Por outro lado, precisamos aí entender que é preciso uma concertação aí nacional para a gente, também envolvendo estados, né, vários agentes que a gente chama de agentes subnacionais, para a gente ter, e não só o desmatamento na Amazônia, a gente viu o desmatamento crescendo no Cerrado. Então, o que pode ser feito aí para a gente conter também o desmatamento em outros biomas? Uhum.
Como a senhora mesmo falou, essa década ela é fundamental e faltam poucos anos para a gente chegar em 2030. A gente conversou agora com a vice-presidente do Instituto Talanoa, Liuka Ionaha. Muito obrigado pela sua participação.